Do Senhor, meus irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de falar da criação desse universo maravilhoso. Gênesis, capítulo 1. Os 6 dias da criação de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Eu creio que a maioria de nós conhecemos Gênesis, no capítulo 1, sobre a criação. Eu vou dar um intervalo aqui nessa leitura e falar do que eu vinha pensando a respeito de tudo isto. Se o Senhor Deus quisesse, viria e diria: eu quero que exista o sistema solar e outras galáxias com seres viventes e com o homem também. Assim Deus faria, porque Ele é Deus, num estalar de dedo ou simplesmente num desejo do coração dele, Ele cria todas as coisas. Mas nós temos que observar a grandeza de Deus. Ele, o Senhor Deus, é Deus de eternidade a eternidade. Logo sabemos que seu Espírito viajou por todo o universo, observando tudo. E eis que em dado momento ele busca, sem parar, no chão, sobre as águas, no momento de grandeza, no momento de criação, no momento que ele escolhe para fazer tudo aquilo, observando tudo, eis que em dado momento ele começa a projetar o sistema solar. Olha tudo e vê que só existe trevas. Tudo é só escuridão. E ele, pairando sobre a face do abismo, tinha uma grande visão. Vou criar um adorador. Farei o homem, criarei o homem. A ideia de Deus era fazer o homem. Ele pensa: onde colocarei a minha criação? E ele começa a projetar, a pensar como ele faria essa obra maravilhosa. E neste momento, ele diz: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre o dia e a noite. E foi criando as estrelas, os animais, os peixes, e ficou feliz e viu que tudo era muito bom. Tudo estava de acordo com os seus pensamentos. O quarto estava preparado para a chegada do neném, e ele já havia projetado. E agora ele diz: desçamos e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando estamos esperando um filho, nós queremos o melhor para o nosso filho. Queremos que encontre um lugar perfeito para viver e cuidamos de tudo e de sua educação. Deus agora, ele começa a ver um sistema que ainda não era o sistema solar, ou a partir do momento que ele diz haja luz e houve luz, já passa a ser o sistema solar. E interessante é que havia outros planetas, mas ele
escolhe a Terra, escolhe o terceiro planeta. Por que que ele escolhe o terceiro planeta? Deus criou o sistema solar e escolheu o terceiro planeta que girava em torno do Sol para pôr a vida. Criou Deus o homem e a mulher. E pois o planeta não era longe do Sol, nem perto. E seria possível procriar, seria possível criar a vida, seria possível que a vida criada por Deus, ela continuasse. Porque o planeta Terra, esse planeta escolhido por Ele, estava num lugar adequado, estava num lugar propício à vida. Você vê que até hoje os outros planetas não têm vida, porque ou ele é muito perto do Sol, ou ele é muito longe. O lugar ideal para pôr a vida era o planeta, o terceiro planeta. Então, nós começamos a observar os dias, as noites, as estações do ano, porque Deus cria a Terra e manda que ela dê a volta ao redor do Sol, ao redor dela e ao redor do Sol, ao redor dela criando os dias e as noites, ao redor do Sol criando as estações do ano. Deus muito maravilhoso, Ele planeja tudo e vai construindo o momento adequado. E, em dado momento, Ele vê que tudo era muito bom para colocar, para pôr o homem neste planeta, que já era lindo. Ele cria no próprio planeta um lugar ideal, um lugar separado, um lugar bom demais. No próprio planeta, que já era lindo, ele cria o Jardim do Éden. Separado e muito mais bonito. E põe ali o homem, que era a sua imagem e semelhança. E diz, olha, aqui, ó, nesse lugar, eu quero vocês aqui. Quero vocês aqui, nesse lugar lindo e maravilhoso. Mas Deus dá um decreto. Deus cria o homem e a mulher, coloca-os no paraíso e decreta: tudo que há no jardim podeis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não chegue nem perto, porque no dia em que acontecer, certamente morrerás. Nesse momento, entra em cena o pior de todos e diz que morre nada. Ele sabe que se comer ficarás tão inteligente quanto ele. Olha só a sutileza do inimigo, a sutileza daquele que havia tentado sentar-se no trono do Senhor como o próprio Deus e fazer a bagunça que ele tem feito. Então, ele diz para Eva que morre nada. Ele sabe que no dia que comer, ficarás tão inteligente quanto ele. Usou de sutileza e o casal ouviu a voz daquele que se tornara inimigo de Deus. Deus havia criado o mundo material e colocado sua criação para tomar conta e sermos os mais felizes de toda a criação. Mas nós nos deixamos levar pela voz do inimigo, pela voz daquele que já tinha um plano de destruição. Pela sede do poder e a desobediência,
o homem perde completamente o contato com Deus, perde o contato, perde o corpo material, o corpo espiritual que ele havia recebido do próprio Deus, ele começa a perder, porque Deus disse, certamente morrerás. O inimigo disse que nada, que morre nada, né? Se Adão e Eva, nossos antepassados, não tivessem ouvido a voz do inimigo, esse planeta todo seria um grande jardim. E o que era para ser um grande paraíso tornou-se numa arena de luta. Hoje nós lutamos, hoje nós estamos sempre em guerra, né? Países que entram em guerra, aldeões que lutavam no início de tudo, pessoas que tentam matar as outras pessoas, né? São vírus que são lançados, são guerras que são criadas, são terremotos que são feitos por causa da situação do homem, mas nós deixamos de ter este paraíso. Porque Deus, na sua grandeza, coloca o homem no paraíso e diz, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Até hoje, o homem continua ouvindo a voz de Lúcifer, ou Satanás, seja lá como você queira se expressar, mas até hoje nós continuamos ouvindo a voz, morre nada, pode fazer isso sim, pode fazer aquilo sim, o poder vai dominar o mundo. Vê essas guerras de vírus aí, tudo isso é para dominar o mundo, é a ambição, é o desejo do poder, né? O fruto do bem e do mal foi comido pelo homem. E agora, todos estamos passando por essa aflição devido ao desejo do poder. É só o desejo do poder. E nós agora, podemos observar a grandeza desse Deus maravilhoso que não nos abandonou. Ele expulsa o homem do paraíso, porque se o homem fica, seria prejudicial, e o homem é tirado do paraíso. E lá ele encontra Noé. Em determinado momento da história do homem, ele encontra Noé, de toda aquela criação cheia de desejo de poder, cheia de vontade de crescer, cheia de vontade de possuir, cheia de vontade de prejudicar, ele encontra um homem fiel, um homem que, na sua concepção, Deus é o Senhor dos Exércitos. E ele, chamado Noé, cria Deus no coração dele o desejo de criar uma embarcação e levar a sua família. E aí começa tudo de novo. Seus filhos e a sua descendência. Agora nós lutamos, continuamos a nossa luta, continuamos a buscar a Deus de uma forma incrível, porque Noé e sua família, os animais, entram na arca. Mas o homem, com o desejo de grandeza, sucumbe, cai, perde o direito à vida. E Noé sai navegando por toda aquela terra que agora, como lá no início, você se lembra lá no início, quando a terra era puras trevas e havia treva, e Deus disse, haja a porção seca,
Nessa época, toda a terra era tomada por água. Noé entrou na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E eles entram. E lá, depois de muito tempo navegando, eu quero encurtar aqui, não quero falar muito sobre isso, quero falar da grandeza de Deus, de nos dar a oportunidade de habitar, de sermos seres humanos, de poder viver num planeta criado por Deus maravilhoso. Eis aqui no capítulo 9 de Gênesis, o arco-íris confirma o pacto de Deus. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei toda a terra. E novamente, a terra começa a ser cheia. E homens continuam sendo maus. Continuam sendo pecaminosos, continuam tendo o desejo de poder. E Deus vai procurando outros adoradores. E lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus encontra um homem fiel, Abraão. Deus agora, ele diz a Abraão que nele, na sua descendência, será abençoada toda a família na terra. Maravilha, né? Por isso, nós olhamos para o passado da criação do nosso planeta, do nosso sistema solar. Alguns dizem que houve uma explosão, mas eu creio que tenha acontecido realmente uma explosão, porque no momento que Deus diz, haja luz, olha, o universo estava em trevas. E de repente, uma explosão com a palavra de Deus, haja luz. E aparece o sol. Não apareceu do nada. Teve sim uma explosão. E aí Deus começa a criar, começa a criar, começa a criar, começa a criar. Nos dá a oportunidade de sermos adoradores. E nós nos transformamos. Nós deixamos de adorar ao Senhor, procuramos sempre fazer o mal ao invés do bem. Por que que somos assim? Por que que lá na dentada daquele fruto proibido, não nos arrependemos como fomos expulsos do paraíso? Por que que na arca de Noé não observamos? Por que atravessando o deserto para alcançar uma nova terra, não observamos? Por que na vinda do Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz para nos libertar, não observamos? Mas continuamos na arena. Continuamos nessa arena de luta. Continuamos nessa arena querendo conquistar o mundo. Continuamos fazendo as coisas erradas. E Deus sempre nos perdoando. Amém? A paz do Senhor para todos. Fiquem com Deus. Memorizem Gênesis capítulo 1, porque é maravilhoso ver o esforço de Deus, a beleza de Deus, criando o universo e colocando no terceiro planeta a vida, que nos outros planetas não tem. Para e observa. Por que não tem vida nos outros planetas e tem na Terra? Por que Deus escolheu o terceiro planeta? Por que Deus criou dessa forma? Amém? Fique com Deus. Que Deus os abençoe e que a gente possa, que Deus possa, queira, na verdade, que poder Ele pode, que Ele queira nos livrar desse vírus criado pelo homem na arena da luta.